Graça e paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Ótima quarta-feira, estamos aqui nessa tarde, nossa live do meio-dia. Como é bom a gente estar aqui junto. Como é bom a gente estar aqui junto para fazer a obra do Senhor, pregar, trazer aquilo que Deus deseja para os nossos corações. Uma coisa eu sei, a gente tem que ouvir o que o Espírito diz à igreja, tá? E estou muito feliz, por quê? Porque essa semana a gente está estudando o livro de Timóteo. A gente está em 1 Timóteo essa semana e já está sendo forte, viu? Está sendo forte o que Deus está fazendo aqui. Hoje eu estava lendo, antes de começar aqui a live, eu estava lendo 1 Timóteo 4, que é onde a gente vai meditar hoje. E confesso a você, tem muita coisa aqui que Deus vai falando ao meu coração. E eu peço que o Espírito Santo fale contigo nessa tarde. Amém? Eu não sei se você já está almoçando, se está preparando seu almoço, o que é que você está fazendo aí. Mas uma coisa eu sei. O alimento espiritual está vindo sobre as nossas vidas. Amém? A verdade está sendo pregada. Então compartilhe esse vídeo. Não esqueça, quando você estiver aqui assistindo, curta o vídeo, tá bom? Curta aqui o vídeo, inscreva-se no canal. Mande para seus amigos, pegue suas anotações aí, seu caderninho, comece a anotar. Vamos meditando. Ontem eu falei sobre isso. Às vezes Deus está falando comigo algo aqui e fala mais com você, tá? Deus pode me dar uma direção aqui e pode passar outra a mais para você. Então vá anotando tudo, tá bom? E seja muito bem-vindo, você que está aqui comigo diariamente, ou você que vem de vez em quando, mas está recebendo a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, tá? Não importa o horário que você está assistindo, eu sei que muita gente não pode assistir meio-dia porque estão ocupadas, mas não tem problema. Esses 20 minutos, 30 minutos que a gente fica aqui junto, vale muito a pena porque a gente está o quê? Estudando a palavra de Deus. Amém? Eu peço a você também que, por favor, se comprometa. Tudo que você estiver ouvindo aqui, se comprometa em praticar. Porque não adianta a gente ler a palavra de Deus, meditar e não praticar, a gente tem que praticar também. Então, por que a gente está estudando Timóteo? Timóteo é um livro que, na minha opinião, todo cristão deveria ler. Todo cristão. E não ler assim, passando rapidamente. Ler de verdade, com calma, como a gente está fazendo esses dias, meditando. Por quê? Tem várias instruções aqui para a igreja. Paulo está alertando Timóteo de falsos profetas, de falsos ministros. Paulo está alertando Timóteo como a igreja deve se comportar, como o homem, o bispo deve se comportar, o responsável, os diáconos, como a igreja deve se comportar, como lidar com dinheiro. Então tem tudo aqui, gente. Então, o legal é que essa semana a gente vai estudar 1 Timóteo e na próxima semana a gente vai estudar 2 Timóteo. São duas cartas maravilhosas que a gente vai estudar, tá bom? Ó, só disso aqui dá para ter várias pregações. Mas o que é que eu estou fazendo com você? Eu estou lendo, estou passando direto, tá bom? Estou aqui, ó, dando o meu melhor. Então vem comigo. Se você puder, abra aí a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 1. Pega a sua Bíblia, por favor. A não ser que você esteja muito ocupado, não possa pegar a Bíblia, mas se você puder, pegue aí. Vá lá no Novo Testamento, abra 1 Timóteo 4. Lembrando também que essa live aqui, esse momento do meio-dia, é para quem já é cristão, para quem se diz servir a Deus, para quem já está na igreja, congregando. Isso aqui não é uma live evangelística, tá bom, gente? Eu tenho projetos evangelísticos, tenho projetos musicais, mas essa live do meio-dia é um alimento espiritual para a nossa vida, para quem já está caminhando com Cristo, tá? Eu posso indicar para vocês vários vídeos aí de evangelistas que estão ganhando almas, estão pregando o amor de Jesus, mas aqui é para quem já está caminhando, que foi o caso de Paulo com Timóteo. Paulo está orientando o quê? Um líder, tá? E no mínimo você tem que ser líder da sua própria vida, líder da sua casa, líder das suas emoções, dos seus sentimentos. Então você já está caminhando com Cristo e Deus pode confiar ministérios a você, tá? Então vamos lá. Vamos ler 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte:
O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha que forte isso aqui. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Vocês conhecem aí alguma religião que algum ministro não apoia o casamento, que ele não casa? Acho que vocês devem conhecer. Que não casa, que não fala sobre casamento. Porque como é que um ministro que não é casado vai estar falando sobre casamento? E aí? A mente cauterizada, tudo distorcido na mente. Homens hipócritas. O que é hipocrisia, gente? É falar algo e não fazer. E as igrejas não estão precisando de professores que peguem microfones, passem um conteúdo sem viver, não. A igreja está precisando de pessoas que peguem o que vivem, tá? Chegue para pregar o que vive. A igreja não está precisando de alguém que venha transmitir um conhecimento. A igreja precisa de alguém que passe o que o Espírito quer falar para a igreja. E o Espírito, muitas vezes, o Espírito de Deus vai nos confrontar. O Espírito de Deus vai vir com a verdade. O Espírito de Deus não vai vir dando meia volta. Ele vem com a verdade. Aquela verdade pode entrar e causar amor. Aquela verdade pode entrar e causar um sentimento assim, poxa, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Um arrependimento. A verdade, quando ela chega no ambiente, ela causa vários sentimentos. Depende de como a pessoa está. Então, esteja atento. Que tem enganadores implantando doutrinas falsas. Gente, é muito fácil uma pessoa enganar a outra. Ela pega a Bíblia, que é um conteúdo maravilhoso, e ela pega pequenos textos para enganar as pessoas. Por isso que tem muita gente enganada. Mas aquele que está ligado em Deus, aquele que está ouvindo o que o Espírito diz à igreja, ele não é enganado. Por isso que Paulo está alertando aqui, Paulo está sendo muito claro com Timóteo. Timóteo, fica atento, tá? Consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem com essa verdade. Tem gente até que está proibindo, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Religião faz isso, tá? Religião muitas vezes chega, você não pode comer isso, não, tá errado, você não pode comer aquilo. Tudo religiosidade. Meu irmão, a gente pega a comida, dá graças a Deus. O casamento, a gente dá graças a Deus. Olha o versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ou seja, um alimento veio, dá graças a Deus, agradece ao Senhor, come, porque tudo que foi criado por Deus é bom, gente. O alimento, a bebida, porque Deus vai dando sabedoria ao homem. Dê graças. Não deixe que religião diga o que você pode e o que não pode fazer. E olha o que Paulo disse aqui a Timóteo. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, quem é um bom ministro? Aquele que transmite o quê? As instruções verdadeiras. Aquele que está pegando o rebanho de Jesus, que eu repito, o rebanho não pertence a homens, o rebanho pertence ao Senhor. Aquele que pega o rebanho e passa as instruções corretas, instruções verdadeiras dentro da palavra de Deus, ele é um bom ministro. Olha o versículo 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Tá? Histórias profanas, histórias mentirosas. Rejeite tudo isso e exercite-se na piedade. O nosso Jesus foi um grande exemplo de piedade. Então, a gente tem que estar exercitando. Piedade não é para a gente fazer de vez em quando, não. Sentir de vez em quando, não. Piedade é sempre. Por quê?
A gente vai olhar para o irmão, ter piedade, ter amor por ele, querer que a pessoa viva o correto, tá? Gente, eu estou pegando pesado. Se eu estiver pegando pesado, pode escrever aqui embaixo. Pode escrever, mas eu quero pregar a palavra de Deus, tá? Eu quero pregar a verdade. Eu não quero aqui estar dando meia volta, não. Eu quero pregar a verdade. Tá? Versículo 8. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. O que quer dizer isso aqui? O exercício físico é muito importante, não é isso? É muito importante a gente cuidar da nossa saúde. Eu mesmo estou indo para a academia, né? Esse mêsinho aí que estava frio, eu não estava indo muito, mas voltei essa semana, estou indo, estou cuidando da minha saúde, que eu quero pregar muito a palavra de Deus enquanto eu estiver aqui nessa terra, cantar para Ele. Então tem que ter saúde também, né, gente? Tem que ter saúde. Então é importante, né, cuidar do físico. Mas olha o que diz, é de pouco proveito, comparado à piedade, comparado ao amor, tá? Porque o exercício físico é para aproveitar aqui, enquanto a gente está vivo aqui, é para cuidar desse corpo aqui. Mas a piedade, ela é o quê? Eterna. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Olha o versículo 10. Se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Gente, até nosso trabalho, a nossa luta aqui para estar vivendo, para trazer o alimento para casa, o nosso trabalho na obra do Senhor, tudo é porque o quê? A nossa esperança está em quem? Em Deus. Quando a gente deposita a nossa esperança em pessoas, a gente se decepciona rápido, porque pessoas vão frustrar a gente. Então, deposita a sua esperança em quem? Em Jesus. Amém? Ordene e ensina essas coisas. Ou seja, Paulo passou uma orientação para Timóteo e está dizendo, ensina isso, Timóteo. Pessoal, a igreja, os púlpitos, essa live aqui, não é para a gente chegar e ensinar somente o que a gente acha bonitinho. A gente tem que ensinar a verdade. Vai ter muita coisa que vai confrontar a gente, mas a gente tem que chegar e ensinar mesmo. Olha o versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que é isso aqui, meu irmão, que está assistindo aí, minha irmã? Ninguém podia desprezar Timóteo, porque ele era jovem. Mas também Paulo está dizendo aqui, ó, seja um exemplo para os fiéis na palavra. Por quê? Um líder, para liderar, tem que ser exemplo. Um líder, para pregar a palavra de Deus, ele tem que ser um exemplo, de acordo com a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quantos líderes aí já perderam a pureza? Já perderam o amor? Já perderam a fé? Estão só vivendo no automático. Mas Paulo está orientando. Paulo está orientando aqui, ó. Seja exemplo. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino, ou seja, à correção. Se dedique. O que é a leitura pública? A leitura com outros irmãos. A Bíblia não é só para a gente estar lendo dentro de casa, não. É para a gente ler publicamente. Principalmente quem ensina. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Ou seja, veja o passo a passo de Timóteo. Veja o passo a passo que ele foi vivendo. Aprendeu, andou com homens de Deus, andou com Paulo, teve imposição de mãos, ou seja, foi transferida a unção, ele recebeu uma capacitação para estar pregando, para estar ensinando. E Paulo está dizendo aqui, cuidado com o seu dom, não negligencie o seu dom, exerça o seu dom. Olha o versículo 15. Para quem está chegando agora, eu estou em 1 Timóteo 4, tá?
O versículo 15 diz assim: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Ou seja, um jovem que ele se dedica na palavra de Deus, no exemplo, na fé, no amor, está dedicando o seu dom para Deus, as pessoas vão ver o progresso desse jovem. Um jovem que não tem preparo, o que é que acontece? A primeira ondinha que vem, ele cai logo, ele começa, não termina, ele para no meio do caminho, mas um jovem que é dedicado à palavra, não por aparência, mas dedicado de verdade, o que é que acontece? As pessoas vão vendo progresso, ele vai se tornando um grande líder. E você que está assistindo, prepare a sua casa, prepare seus filhos para serem líderes, para governarem, para levar a palavra de Deus, para ser exemplo, para... Como é que eu posso usar uma palavra aqui? Para motivar os outros, tá? Para motivar o próximo. Tem uma palavra aqui que eu estou querendo lembrar ainda. Não é bem motivar. Não é bem motivar. Quando eu lembrar que eu falo para você, mas... lembrei, influenciar. Só tem duas opções. Essa geração ou vai ser influenciada ou vai influenciar. Se essa geração estiver sendo preparada pelos pais em casa, o ensino verdadeiro, quem está ensinando ser um exemplo. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Se é no caminho, é porque quem está ensinando já está no caminho, já está no lugar certo. Tá? Vamos ensinar essa geração a influenciar. Olha o versículo 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Olha que lindo isso aqui para um pregador. Se você estiver atento à própria vida, à doutrina, que doutrina é essa? A sã doutrina, a doutrina de Jesus, perseverando nos deveres, que é perseverar, continuar, se manter. Agindo assim, você vai salvar tanto a você quanto os que estão te ouvindo. Eu já entendi que eu tenho que salvar a minha vida e quem está perto de mim. Eu não posso deixar que meus amigos, meus irmãos estejam ouvindo ensinamentos errados. Ou se estiver ouvindo ensinamentos certos, mas está faltando outras partes da Bíblia para ouvir, você salva você e você salva a tua casa. Veja como essa live aqui está sendo forte. Veja como essa live está sendo forte. 1 Timóteo 5, vamos lá. Olha aqui, ó. Versículo 1. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorta como se fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos. Ou seja, por exemplo, eu tenho 30 anos, eu vou conversar com alguém mais velho, com um idoso ali na congregação. Eu não posso falar com ele asperamente. Eu tenho que falar como se fosse meu pai. E eu já vivi uma situação assim. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa e eu disse, eu estou falando aqui, essa pessoa já tem quase 60 anos. Eu disse, estou falando aqui com o senhor como se eu estivesse falando com meu pai. Entenda. E pontuei o que precisava. Tá? Tratar as mulheres idosas como as mães e as moças como irmãs com toda a pureza. Ou seja, tratar os jovens, ele está dizendo a Timóteo, trata os jovens como se fossem seus irmãos, trata os mais velhos. Ensine, exorte, mas como se fosse seu pai. Tá? Tratar adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Veja como Paulo está sempre falando a Timóteo a importância, seja da viúva, seja de Timóteo, dos bispos, dos diáconos, de cuidar bem da casa. Adianta a gente estar cuidando de fora e não cuidar bem da casa, Deus está vendo isso. A gente tem que organizar a nossa casa primeiro para depois a gente ensinar lá fora. Glória a Deus. Olha aqui, ó.
Eu vou ler o versículo 8, ó. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, eu tenho que me preocupar com os meus parentes. Se eu estou numa congregação, primeiro me preocupo com a minha casa, meus parentes, depois com os domésticos da fé, que são aqueles que estão ali congregando comigo, para depois eu pensar nos de fora, tá? Por quê? Se eu não cuidar de quem está perto de mim, eu estou negando a fé, é pior que um descrente. Não adianta a gente querer ser egoísta, a gente tem a tendência de só pensar na gente, ou às vezes ajudar alguém que não convive, mas a gente tem que pensar primeiro nos que estão perto, tá? A gente tem que pensar primeiro no que estão perto, pense nisso, ok? Olha só o que a gente aprendeu hoje. Amanhã eu vou continuar, tá? Eu parei aqui ó, em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Vou parar aqui, tá? Amanhã eu continuo. 1 Timóteo 5. Amanhã eu vou continuar. O versículo 9. Tá? Vou ler o versículo 9 e vou adiantando aqui, porque amanhã, quinta-feira, a gente vai ler 1 Timóteo 5 e vamos terminar 1 Timóteo 6. 6 fala o amor ao dinheiro. Tem muitas instruções poderosas. Ou seja, o que é que eu estou lendo com você? O que é que eu estou meditando? O que é que eu estou aqui analisando com você? Presta atenção. Instruções que Paulo deu a Timóteo para Timóteo ser um bom líder. Exercer uma liderança de acordo com a palavra de Deus. Por que eu estou trazendo isso para a sua vida? Porque a gente está pegando as instruções que era para Timóteo passar ao povo. Então a gente já está aprendendo diretamente aqui, ó, com Paulo. Timóteo está sendo o canal, mas a gente já está aprendendo diretamente com Paulo. Tá? E Paulo teve um contato com Jesus. Paulo era muito estudioso, porém, quando ele encontrou Jesus, muita coisa que ele tinha aprendido foi desconstruída na mente dele, porque ele aprendeu a verdade. Então, ó, se for possível, volte esse vídeo, assista com mais detalhes, vai escrevendo, pause, vai escrevendo aí. Vamos viver a palavra de Deus, amém? Glória a Deus por essa tarde. Amanhã eu espero você aqui ao meio-dia, tá? Deus abençoe sua quarta-feira. Um grande abraço aí do seu irmão Daniel e até amanhã, em nome de Jesus.